noite! Começando a live de hoje, dia 18 de novembro. Hoje vamos falar sobre aptidão para ajudar. Gente, hoje eu não vou nem ler o livrinho que eu sempre leio no começo. Geralmente eu leio alguma coisa enquanto o pessoal do Insta está chegando, mas hoje não. Hoje tem muito assunto. Vamos falar sobre aptidão para ajudar. Aqui no Zoom nós vamos fazer uma prática logo após a live. É gratuito para fazer a prática. Obrigada, Carmen. A cor da blusa tá reluzente, que bom, é cor de corpo energético emocional, né? Ai, lindo, né? As cores das nossas energias aqui. Adoro também. Muito obrigada. Então, gente, a gente vai falar sobre aptidão para ajudar e depois vamos fazer essa prática no Zoom. Uma prática para desbloqueio energético, é fantástica, é bem profunda, para variar, né, como todas as práticas, e para ativar justamente essa para cura, né, do nosso propósito de como ajudantes, de ajudar. Tá? Quem está no grupo do WhatsApp também está lá, quem entrar agora no grupo do WhatsApp está lá na descrição do grupo, tá no Telegram, tá no link da bio. Então vamos entrando aqui para o Zoom, já veio bastante gente, já estou vendo vocês que estão chegando aqui no Zoom. Gente, esse tema, aptidão para ajudar, ele surgiu, os temas das lives sempre surgem aqui para mim, né? Eu trago o que eu sou encarregada de trazer. Então, inclusive eu já sei qual que vai ser o tema daqui 15 dias, vou falar sobre relacionamento, e já até veio alguma coisa bem interessante para falar sobre isso, já veio o exercício, enfim, tem novidades por aí. Mas vamos falar de hoje, aptidão para ajudar. Quando eu fiz a live passada, nós fizemos uma prática de sintonia com a integralidade, e essa era uma sintonia, era uma fórmula que ativava a intenção de gerar benefício, né? A nossa sintonia com a integralidade, com a energia do espírito e a intenção de gerar benefício. Foi uma prática muito bonita, eu recebi depois vários feedbacks das pessoas que fizeram essa prática, dizendo assim que deu uma mudada na vida, que sentiram assim a diferença, foi bem legal. Então, quando a gente fez essa prática há 15 dias atrás, veio justamente agora trabalhar essa intenção de gerar benefício, a nossa aptidão para ajudar. Então, a aptidão, o que é aptidão? Aptidão é uma disposição, uma vontade que a gente tem. Eu tenho aptidão para alguma coisa, né? Então, eu tenho uma vontade, eu tenho uma disposição. Pessoas já nascem, às vezes, querendo fazer medicina, né? Aquela aptidão, aquele dom para medicina, aquele dom para engenharia, para arquitetura, enfim. Então, a aptidão ela é uma disposição, uma vontade, ou inata ou adquirida para algo que nós temos. E também a aptidão pode ser reconhecido como um conjunto de requisitos necessários para a gente fazer as coisas, né? Então, a gente estuda, faz um curso e se torna apto, né? Júlia está apta a fazer tal coisa, atuar como, enfim, naquela profissão. Então, a gente tem como aptidão uma disposição ou um conjunto de requisitos necessários. Então, é requisitos e a vontade de fazer alguma coisa. A nossa intenção, a nossa vontade, a nossa intenção, ela alinha aquela linha do Hara que a gente falou na outra vez. Quem não viu a live passada, procura a última live que eu fiz. Vou só mostrar de novo para quem está no Instagram. Aqui, ó, melhor assim. Peraí. A linha do Hara, rapidamente, é uma linha que nos conecta desde lá do centro da Terra até toda essa ligação ao universo, quem está aqui no Zoom, tá? Então, a nossa vontade, ela está alinhada, ela alinha a linha do Hara. A gente tem a linha do Hara alinhada quando tem a vontade, a intenção alinhada, e quando temos a intenção alinhada, alinhamos a linha do Hara. As coisas
se conversam. Então, essa linha do Hara alinhada, ela coloca o nosso propósito em atividade. O que é o nosso propósito? O nosso propósito, ele é sempre viver em comunhão com a vida, em comunhão com a energia vital, com a fonte matriz, com a energia do espírito, com a integralidade. Esse é o propósito de todas as da nossa vida, o grande propósito. É viver em comunhão, é viver sendo a unidade na individualidade. Então, quando a gente intenciona gerar benefício, nós podemos usar o nosso trabalho como uma fonte para essa geração de benefício. E é assim que a gente ajuda. Quando a gente está coerente, alinhado, ou seja, na nossa integralidade, nós vamos levar os outros a realizarem isso também. Então, quando eu estou com a linha do Hara alinhada, estou nessa integralidade, eu vou ajudar outras pessoas a realizarem isso, porque por ressonância elas vão ver isso, elas vão se alinhar, elas vão ver a minha luz no meu propósito e vão se alinhar automaticamente, ou eu vou poder ajudá-las a se alinhar com o seu propósito. Ajudar os outros a se realizarem é a verdadeira felicidade, porque a gente gera a bioquímica da felicidade quando a gente está ajudando outras pessoas a se realizarem. Mais do que ajudá-las a conquistar alguma coisa, um ponto, a chegarem num ponto, a conquistarem alguma coisa, é fazer com que elas sintam esse alinhamento com o propósito, que elas possam expressar o propósito de vida, que elas possam se sentir alinhadas, expressarem pelo seu trabalho esse propósito. Essa é a verdadeira ajuda, é o que gera uma bioquímica no nosso corpo de felicidade incondicional, uma bioquímica duradoura. Eu falei na outra vez também, né, da Anandamida. Então, mas enfim, não importa o nome, é emoção, a gente fica gerando felicidade no nosso corpo o tempo todo. Então, a aptidão para ajudar é uma intenção que seja adquirida por algum motivo, em algum momento na vida, ou que eu nasci com essa aptidão, e requer de nós alguma qualidade ou preparo para que a gente execute essa função. E às vezes a gente trava nesse nosso servir, a gente quer ajudar e não sabe como. Então, quais são os requisitos para a ajuda? Eu quero ajudar, mas eu não sei como. Quais são esses requisitos? Eu quero ajudar, eu sei como, mas algo me trava. Aqui tem muita gente que me procura, nos atendimentos individuais é isso. Mais do que o não saber como, porque a pessoa até sabe como, mas algo trava na ajuda. Então, vamos falar sobre isso. Gente, eu estou focando aqui no Zoom, depois eu vou ficar com quem estiver na sala do Zoom para fazer uma prática conduzida. Uma prática que vai te ajudar a fazer um desbloqueio energético e uma cura para quem ajuda a pessoa. Bom, para qualquer pessoa, é uma cura bem profunda. É bem legal. Vale a pena participar. Então, vamos despertar. Todos nós podemos ser ajudantes, todos nós podemos ajudar, todos nós somos ajudantes. Tudo que a gente faz interfere no todo. Se a gente não ajuda, a gente atrapalha. Porque toda a nossa ação, ela interfere. Toda a nossa ação reverbera no todo, tá? Então, se a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando, provavelmente. O que você faz? Você ajuda ou você atrapalha? Que tipo de atitudes você tem? Vamos falar sobre isso. Vamos ver como que a gente vai poder ajudar de forma mais efetiva. Lá, quando eu entro no Zoom para fazer a prática, um pouquinho antes da prática eu mostro sempre uma parte mais científica, então eu vou mostrar um slidezinho sobre o efeito borboleta, que é isso que eu estou falando aqui. Tudo que a gente faz interfere no todo. Esse é o efeito borboleta. Eu vou mostrar ali no Zoom depois, antes da prática, esse efeito borboleta. E aí, depois que eu faço a prática, que vocês experimentam e degustam toda essa mudança bioquímica no corpo,
e mudam de fato, né, a estrutura, depois eu também mostro mais um slidezinho explicando o que foi que a gente fez, tá? Tento trazer aqui para a ciência essa degustação do que a gente vai fazer ali na prática, dessa experiência que realmente muda a nossa bioquímica, muda nossas emoções, muda nosso sentir, tá bom? Bom, seja o que for que a gente faça, a nossa simples existência altera o todo. Então, cada escolha nossa interfere no todo dinâmico. Qual que é a nossa interferência no mundo? Todos nós temos formas de ajudar. As nossas profissões são uma ferramenta para ajudar. E aí eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu conheci por aqui, me procurou no direct do aluno do meu pai, do Instituto Aulas, do Marcos Wunderlich. A gente trocou mensagem, já trocamos os telefones e já conversamos por mensagem de WhatsApp, do jeito que eu adoro fazer, áudios gigantes de WhatsApp. Bom, ele tem uma loja de tapetes em São Paulo, na Vila Madalena. E ele me contou, eu pedi autorização para falar o nome dele, agora há pouco antes da live, ele me deu essa autorização. E ele me contou como que ele age na loja de tapetes. Ele me disse que ele pensa na experiência do cliente, ele se preocupa com o bem-estar do cliente que chega na loja, a experiência que o cliente vai ter com o atendimento, em entregar exatamente o que o cliente precisa para o ambiente que ele precisa, se ele tem animaizinhos de estimação, se passa muita gente, o tamanho, ele faz toda uma consultoria, mas ele me disse o seguinte, ele falou assim, Júlia, toda vez que alguém vai pisar naquele tapete, vai olhar para sempre na sua casa ou no seu ambiente de trabalho aquele tapete, ele vai lembrar de como foi a experiência. Ele não está pisando em um pedaço de tecido, ele está tendo uma experiência. Então, gente, olha só, eu estou citando esse exemplo porque eu disse, todos nós temos formas de ajudar e nossas profissões são ferramentas de ajuda. Como que uma pessoa que vende tapetes ajuda? Ajuda! Ajuda porque quer gerar benefício, porque de fato está gerando benefício para a pessoa ter o produto adequado, ter uma experiência adequada. Então, toda a nossa prática de ajudar é energética. É na energia que nós mexemos. Veja, quando ele gera todo um ambiente, um clima, né, de bem-estar para essa compra, de querer realmente que a pessoa tenha uma experiência feliz, adequada, receba o que precisa, ele está querendo gerar benefício para essa pessoa e está mexendo na energia. Então, a gente pode ajudar por meio de uma ação, por meio de um elogio, por meio de um diálogo, por meio da nossa generosidade. Eu vou dar um exemplo, e a Ana está aqui no Zoom. Ana, você é um exemplo, Ana, para mim, que eu já te falei, você tinha até esquecido, um exemplo de generosidade. A Ana é minha cliente há muito tempo, antes de eu me separar. Eu me separei em 2012. E a Ana, ela me emprestou, quando eu me separei, a maca desmontável dela. Eu não tinha. Eu atendia numa clínica, sublocava a clínica, mas eu precisaria ter no meu novo local, na minha nova morada, no apartamento que eu aluguei quando eu me separei, um espaço ali para poder atender. Né? Eu estava começando e ia ser uma despesa importante para mim comprar a maca. Eu não ia nem poder naquela hora, porque eu estava bem apertado naquele momento, né? E a Ana me emprestou a maca. Foi generosidade, porque ela não me emprestou porque ela estava sentindo pena de mim. Ela confiou em mim. E essa confiança, esse é o ponto. Nós podemos ter essa generosidade, um diálogo, uma ação. E isso é muito importante, porque são formas de ajudar que independem do conhecimento. É uma energia da intenção, ela quis gerar benefício. E isso atinge quem recebe. Porque qual foi a energia? Não foi o empréstimo da maca porque
não, ela confiou, eu senti, foi a energia, eu quero gerar benefício, e eu senti que ela confiava no meu potencial de conseguir. Esse é o ponto que nós estamos falando mais, essa é a parte energética, mais do que o material, mais do que o conhecimento. Também nessa separação, eu me lembro que, bom, passei a mudança toda bem complicado, tive que, né, fazer toda a mudança sozinha e tal, e eu tava assim, desnorteada ali, né, e nem comia direito. Aí outra pessoa, a Olga, me ajudou. O que que ela fez? Fez muita coisa, tá? Nem dá para falar tudo que ela fez, que fica uma live inteira falando, mas eu vou dizer um ponto específico. Ela disse, vamos almoçar? Ah, eu disse, não posso, nem vou comer, estou muito atrapalhada aqui. Vem aqui, desce, né, no prédio, desce e vamos no restaurante ali embaixo. Então ela me forçou a ir, né, e não foi o pagar o almoço, foi o fazer eu comer alguma coisa, porque eu não ia comer. Então ela foi gerar um benefício para mim. Não precisa de conhecimento, não precisa de nada, precisa ter uma boa intenção e ver que o outro pode conseguir. Ela não fez mais nada, ela não deu nenhuma lição de moral para mim, ela só me levou para comer. E era o que eu precisava naquela hora, sabe? Então a gente pode gerar benefício quando a gente tem real intenção dentro de nós, não por pena. Quem ajuda está olhando a dignidade do outro. Então, no semáforo, por exemplo, né, no sinal, no farol, enfim, quem vende alguma coisa e quem pede alguma coisa? Vocês dão dinheiro para quem vende? Você compra algo de alguém no semáforo ou você dá o dinheiro? Então, se alguém vem vender um paninho bordado, um pão, alguma coisa, provavelmente a gente consegue ver assim, nossa, a dignidade, a pessoa fez e está vendendo, ela é digna daquilo, né? Ela não está lá pedindo. Então, quando a intenção é elevar a energia do outro, por uma experiência, a gente sempre vai gerar benefício. Essa é uma ajuda verdadeira. As profundas mudanças emocionais que a gente tem, elas mudam o nosso estado físico, mudam como a gente se sente, e são mudanças no estado de consciência. É só porque muda a energia que elas são mudanças emocionais. Então, quando a Olga me levou para almoçar, ela mudou a minha energia, não só física, porque eu estava com comida no corpo, mas ela conseguiu trazer, de alguma forma, ela gerou benefício, ela conseguiu trazer essa dignidade para mim. Quando a Ana me emprestou a maca, ela conseguiu trazer essa confiança energética que eu estava recebendo, mais do que a questão física do objeto. Então, quando a gente atua como ajudante a partir da sabedoria energética, nós temos a transformação das emoções, que geram o alívio do sofrimento, geram bem-estar e geram mudanças efetivas, porque quando a gente muda a energia, muda o estado de consciência, a gente vai mudar as nossas emoções. E a gente já está nesse tempo evolutivo de despertar essa capacidade perceptiva, sutil que a gente tem, essa sabedoria energética e praticar essa comunicação energética invisível que acontece com a vida o tempo todo. Então, a aptidão para ajudar, ela requer sintonia com a intenção de ajudar, ou seja, ver a luz do outro, e a percepção de que meios hábeis que eu tenho para fazer isso. Porque eu posso fazer pelo meu trabalho, eu posso fazer sendo generoso, eu posso dar um elogio verdadeiro, né? Agora, com essa questão de pandemia, com aulas online, minha filha ficou só com aulas online e, infelizmente, ela é a única, ou uma das únicas, ela e mais uma pessoa que vão nas aulas, o resto não vai nas aulas. Mas eu sei que um dia eu passei e vi ela tendo aula com uma professora, a professora estava linda, arrumada, com uma faixa no cabelo, uma professora muito alegre, e deu assim, pena mesmo, de ver que só tinha uma ou duas alunas ali assistindo. Mas em todo caso, eu falei a verdade depois para minha filha, eu disse, que linda essa tua professora, que energia maravilhosa que ela tem, ela estava radiante de beleza, eu fiz um elogio.
E ela repassou para a professora, aquilo foi importante. Não foi por pena de coitada, não. Foi verdadeiro. Esse elogio verdadeiro faz com que você possa ver a luz do outro, transmitir, e o outro sente isso. E gera potencial, gera energia potencial dentro de si. Então, ajudar o outro é ver no outro a luz dele. E porque ele recebe esse nosso olhar, o ajudado consegue ver a sua própria luz, consegue sintonizar com a sua própria luz. Se você for uma pessoa ajudada, você quer que o outro te olhe com pena e te dê alguma coisa pronta porque você não consegue sozinho, ou você quer que quem te ajuda diga, mesmo que seja subliminar, você consegue. O nome da minha empresa é Ajuda Desenvolvimento de Pessoas. Eu lembro que nós fizemos uma consultoria com uma senhora que já veio a falecer e ela disse, não coloca ajuda de nome, isso não é bom, porque parece que vocês estão, sabe, assim, não valorizando o outro, vai vir pessoas pedindo coisas para vocês fazerem. E justamente a gente pensou o contrário. Não. A nossa ajuda significa que quem vem para nós já sabe que pode. Ela quer apenas um direcionamento, ela quer se lembrar da sua luz, ela quer ativar essa luz para colocar esse potencial em prática, para colocar esse potencial em fluxo. E, gente, não chega pedintes aqui na ajuda, desenvolvimento de pessoas, não chega. Só chega gente que já sabe, só que precisa o quê? Relembrar dessa luz, sintonizar com essa luz, pôr para fora esse fluxo dessa luz. É isso. Essa é a verdadeira ajuda. Essa é a verdadeira ajuda. Então, a minha intenção é ajudar você como ajudante e que você como ajudante possa despertar no outro a luz dele. Inúmeros clientes meus se tornaram ajudantes, né? Porque vários mesmo, assim, que se transformaram na sua profissão, inclusive, para ajudar. Eu me lembro bem o caso da Adri, ela vendia, Mary Kay. E aí, ela sempre tinha essa intenção de ajudar as pessoas, mas estava vendendo cosmético. Então, ela começou a trabalhar um pouquinho com as mulheres que ela se relacionava, né, nos cosméticos. E hoje, ela faz um trabalho maravilhoso com as essências. Então, ela canaliza, ela recebe umas receitas de essências para o ambiente, de alfazema, de outras plantas, e daí ela faz aquelas magiquinhas. E é fantástico tudo isso que ela faz. Ela se tornou uma linda terapeuta, estudou renascimento e ajuda muita gente. E eu sei que foi por conta desse olhar. Você pode ser uma ajudante. Você pode, né, ativar a tua luz a serviço do outro de qualquer forma. Deixa vir que forma que essa luz quer se expressar. Como a vida quer que você sirva. E vá servir. E ela conseguiu fazer. Então, tem muitas outras pessoas assim também, muitos outros casos. A Priscila aqui no Insta está falando, perfeito, Júlia, o trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigada, Priscila. A Carmen disse, um simples olhar de generosidade e sinceridade pode mudar a energia do outro. É verdade, Carmen, muda. E tem que ser verdadeiro, porque as pessoas sentem quando não é. Sentem, não tem como você dizer que não. A gente sabe. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes existe um medo de dar, né? Nós, como ajudantes, assim, eu já vi pessoas questionarem muito, medo de dar algo divino, que é essa luz do outro, né? Essa energia do espírito que nos habita, essa coisa linda, essa luz. Então, tem muita gente que tem medo de dar algo divino, porque a gente foi ensinado a não cobrar pela graça que nós recebemos. Por exemplo, quem trabalha com cura não pode cobrar. Então, tem muita gente que tem medo de dar esse olhar
eu vejo a tua luz, eu vejo Deus em você, eu vejo o teu potencial divino. E a pessoa meio que trava subconscientemente esse olhar, não vê mais essa luz, porque, meu Deus, se eu ver Deus no outro, isso é tão divino e eu não posso ver algo divino se eu estou cobrando, se eu estou sendo uma mentora, uma coach, um terapeuta, né? E o que que acontece? A graça, ela é sempre de graça. O que é que a gente cobra? É pelo nosso tempo, é pela nossa hora, é pelo que a gente estudou, são pelas ferramentas que a gente pode utilizar. Estar dedicando o tempo é o nosso, é o que mais custa para nós. É o nosso bem mais precioso, né? O tempo. Então, a ajuda verdadeira, ela não tem preço. Não tem preço, não tem como. Por exemplo, a Ana emprestou a maca. Eu poderia comprar a maca, ou né, eu vou devolver a maca, mas o gesto dela me deixar, ela deixou 1 ano a maca emprestada comigo, o gesto de confiança que eu conseguiria, que veio junto, não tem como pagar nunca. O gesto da minha amiga que me levou para almoçar, quando ela percebeu que eu estava precisando, comer. Esse benefício não tem preço, o almoço custou alguma coisa, mas a intenção, ela não tem como a gente pagar, e a gente tem que desbloquear esse medo de dar a graça de graça. A graça sempre vai ser de graça, porque é a energia do Espírito que flui em nós somos manifestação da energia do Espírito. Tá? Um médico cobra pelo que custou o conhecimento dele, o tempo dedicado para atender, mas ele pode ser um ajudante energético de fato, modificar ou não, porque ele pode modificar a energia da pessoa que chega para o médico. O paciente pode sair melhor ou pior. Todos nós temos histórias de quem foi no médico e sai pior ou sai melhor, independente da doença que tem ou do diagnóstico que recebe. Se o médico acredita na energia do espírito que habita em você, quando você vai lá, se o médico acredita que você dá conta de viver aquela doença, aquela dor, aquilo que você chegou para resolver, porque você é energia e você pode, tudo pode, milagres acontecem, a energia é viva, então o conhecimento do médico vai ser usado para um verdadeiro servir. Ele vai fazer tecnicamente as coisas que ele precisa fazer. Mas ele olha, ele já tem essa energia de que os recursos que você precisa para a tua cura estão com você. Então isso já fica ativado, você sai otimista mesmo com um diagnóstico difícil. Não precisa ser otimista, mentiroso, mas sim reconhecer que o outro é Deus e ativar essa luz, esses recursos. Uma nutricionista, que ela sente, por exemplo, que pode mudar a consciência, que o cliente pode mudar a consciência, pode se libertar daquela consciência que originou a compulsão alimentar, por exemplo. Vai ser diferente de uma nutricionista que passa uma dieta e pensa, esse não vai conseguir, com todo esse trauma aí, não vai. Um reikiano que aplica uma técnica de reiki, se aplica por ego, né? Porque eu fiz o curso e canalizo energias maravilhosas, ou se aquele reikiano está lá passando o reiki e sentindo que aquela pessoa na maca vai ser tão ativada que daqui a pouco ela também vai estar doando o reiki ou vai estar ajudando outras pessoas. Um constelador, ele acredita que a pessoa que chega consegue ver aquilo que veio ver e dar conta daquilo. Então, ver a energia que anima, ver Deus no outro, um profundo respeito, essa é a profunda ajuda. Quando efetivamente você se coloca a serviço com todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem para ajudar o outro da melhor maneira possível, você vai fazer sintonia para receber as respostas mais elevadas que querem emergir para você ajudar. Então é assim que a gente ajuda outras pessoas, sempre de um jeito único. Sempre de um jeito único. A própria Ana, hoje eu estou pegando você aqui de exemplo, você disse, meu trabalho é maravilhoso, querida Ana, obrigada. Ana, a Ana tem uma empresa, ela emprega muitas pessoas, ela não fez só esse gesto
de benefício, não faz muitos outros. Então, para cada pessoa, ela faz um jeito único de ajudar. É assim que a gente é o agente de mudanças profundas no âmago de quem é ajudado. Mesmo num grupo de pessoas, se você vai trabalhar com um grupo de pessoas, eu vou fazer a prática aqui no Zoom daqui a pouco. É um grupo de pessoas que estão recebendo um benefício, mas se fossem outras pessoas, seria um outro benefício, num outro momento. Hoje, a prática, a gente vai fazer para acessar as aptidões, a fórmula do desbloqueio energético e a cura do ajudante. Então, é assim, cada vez é único, aquela fórmula única para ajudar aquele grupo, para ajudar aquela pessoa. O ajudante efetivo, não importa como você vai ajudar, você vai criar uma conexão, eu digo assim, ó, com a pessoa energética do ajudado. Então, pensa só, a gente tem pessoa física, né, CPF, tem pessoa jurídica com CNPJ e tem pessoa energética. E a pessoa energética, eu inventei, né, eu percebi isso, tá? Eu adoro quando eu percebo essas coisas, porque são coisas práticas da gente trazer para o dia a dia, né? Você tem o CPF, você tem um CNPJ, mas você tem uma pessoa energética aqui também. E essa pessoa energética, o número dessa pessoa é o número da frequência da energia consciência que você tem, que você vibra, o somatório das consciências que você vibra. Então a gente faz sintonia com a pessoa energética. Seja o que for, se é na padaria, se é lá na farmácia, se é como terapeuta, como coach, como empresário, né, o dono da loja de tapetes, faz sintonia com a pessoa energética que chega e não com o CPF que está chegando. E aí serve, aí gera benefício para aquela frequência que chegou. É frequência conversando com frequência. Essa é a comunicação energética. Lauriane gostou da pessoa energética, essa não tem na advocacia, né? A Lauriane, só você lida com pessoas jurídicas ou pessoas físicas, agora pessoas energéticas, agora você vai olhar todo mundo como pessoa energética, viu? Ai, ai, então, gente, a aptidão para ajuda energética é fundamental para que as pessoas possam se religar com a sua integralidade, e elas mesmas acessarem as respostas para os seus questionamentos. Dar para o outro autonomia é uma ajuda muito mais efetiva do que respostas prontas. Então, qualquer pessoa em sintonia com a integralidade restaura por si mesmo seu campo de energia, transforma suas emoções, gera uma química diferente, gera fisicamente um bem-estar e alivia os seus sofrimentos. E é assim que se operam mudanças efetivas na vida, sem dependência do terapeuta, do médico, do nutricionista. Veja, a gente serve como uma ponte com as nossas técnicas, mas a gente tem que dar a ativação da luz interna, que a pessoa veja a sua luz interna, porque quando ela consegue fazer sintonia com essa luz interna, ela ativa esses recursos e ela consegue por si só achar muitas soluções, ficar em sintonia e autorregular o seu campo energético. E é isso que a gente quer como uma ajuda verdadeira, que a pessoa consiga sozinha. O Eduardo está aqui no Zoom, ele já brincou comigo esse dia, ele disse, às vezes eu começo a te mandar um WhatsApp, mas daí eu paro, porque eu sei que a resposta vai ser, você consegue sozinho. Né, Eduardo? Então é isso. Muita gente já fala assim, eu ia mandar, mas não vou nem mandar, porque você ia dizer que eu consigo sozinho. Daí eu parei, pensei e consegui. É verdade. A solução ela é sempre uma energia consciência mais elevada, porque muda a resposta bioquímica no corpo e tem uma efetiva transformação. Einstein já dizia, né? Os problemas que a gente criou não podem ser resolvidos com o mesmo pensamento que os criou. Então, a gente precisa elevar, mudar a nossa consciência para poder resolver, achar uma outra solução elevada. E quanto mais experiência a gente tem nessa autonomia, para mudar o estado de consciência, mais eu ajudo o outro, porque eu vou construindo pontes. Toda vez que eu acho uma solução para mim ou para o meu cliente, essa ponte já está feita. Que ponte é essa? A gente pode imaginar uma ponte mesmo, que alguém vai caminhando e passa, mas a partir do momento que ela está construída, muitas pessoas passam. E trazendo para a parte física, é uma cadeia neural.
Então a gente cria uma cadeia neural na hora que a gente vê uma resposta. E veja, eu estava atendendo ontem uma pessoa e o tema foi alguma coisa de relacionamento e me veio um exemplo. Eu falo, às vezes eu vejo uma imagem, me vem um exemplo e me veio toda uma história de um exemplo. E é essa história que eu vou usar daqui 15 dias para falar sobre relacionamentos, porque foi linda, ou seja, abriu uma cadeia neural que clareou que as duas pessoas que estavam no atendimento, porque era fora do país, eu tinha uma tradutora, as duas pessoas ficaram assim, nossa, deu para entender, foi fantástico. Eu falei, nossa, nem eu sabia que eu ia usar esse exemplo, e o exemplo nasceu dessa forma, tá? Então a gente cria pontes, e a partir do momento que eu criei aquela ponte, aquela cadeia neural, eu criei para mim, criei para quem estava, para o cliente, né? Que vai poder ajudar outras pessoas com aquilo. E vou trazer para vocês essa história, né, esse exemplo. E eu já sei fazer isso, então eu reverbero no contexto dinâmico do universo holográfico, que é o contido conter, o todo está na parte, a parte está no todo. Se eu consigo fazer uma ponte, uma nova cadeia neural, eu vou reverberar isso para todo mundo e vai ficar nesse inconsciente coletivo, ou seja, na energia universal, e vocês automaticamente vão conseguir pegar, assim como eu também pego soluções que vêm de outras pessoas. Tá? Então é muito fantástico isso, essa questão da ponte. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui. A Carla colocou, maravilhoso, na minha área chamamos de imperativo biológico, ou life force. Você colocou em palavras o que muitas vezes tento explicar aos pacientes. Júlia, obrigada! Carla, tem novidade. Gente, tem novidades aqui para vocês. Vou falar já. Eu tenho isso, né? Quem me conhece já sabe como é que é. A coisa vem. Eu nunca sei o que eu vou falar para o cliente que eu atendo. Eu nunca sei o que vai surgir. Eu fico aberta e recebo a coisa que é para ser. Como é o caso dessa história que eu vou contar daqui 15 dias, na próxima live, que eu acho que nem vai dar 15. Mas veja só, na semana que vem eu vou fazer eu vou fazer um evento com uma história chamada Parábola do Ajudante do Caminhante. Essa parábola existe? Não, ela foi recebida. Então é uma história nova. Uma parábola sempre tem uma lição de moral. Então é uma história sobre um ajudante, um caminhante, um ajudante, como que é a relação entre os dois, o que está acontecendo, como que um ajuda, o que faz. Mas exemplifica perfeitamente a troca energética dessa ajuda e o que acontece na vida do caminhante e do ajudante. E foi fantástico. E eu recebi essa história há 15 dias atrás, quando eu terminei a live da sintonia. O exercício da sintonia da live passada foi muito profundo. Eu faço junto, eu estou junto. E eu fiquei tão sintonizada que eu consegui dormir às 3 da manhã só, percebendo essa história do ajudante do caminhante, que ficou muito bonita e que não caberia numa live aqui, porque eu estou fazendo essa live, eu vou fazer uma prática, daí se eu contasse a história, eu ia ficar 3 horas, né, contando. Eu vou falar a parábola do ajudante do caminhante e eu vou dar espaço para uma pessoa, se der para mais, mas pelo menos uma, trazer um caso pessoal seu ou de cliente para que eu faça uma supervisão mostrando como eu faço na prática o uso da sabedoria energética. Veja, essas práticas que a gente está fazendo aqui no Zoom já são essa demonstração como usar a sabedoria energética. Essas práticas são recebidas por mim e eu entrego para vocês. Vocês experimentam, sentem que muda a bioquímica, de fato muda. E é isso, vocês experimentam. Lá no evento da semana que vem, eu vou ajudar, se você quiser trazer um caso dos seus clientes, para como que você olha para esse caso com a visão da ciência da comunicação energética, que é a bioquímica das emoções, tá? Então, vou começar a mostrar isso, porque é o jeito que as pessoas me perguntam muito e é só mostrando, só degustando mesmo. Então, vou encerrando aqui, só terminando que a nossa aptidão para ajudar é colocar os nossos recursos a serviço e na sintonia da integralidade. Vai fazer com que a gente possa ter informações globais da pessoa, vão permitir que a gente direcione a energia do cliente, seja por técnicas ou por palavras, o que a gente for usar, mas a gente vai direcionar a energia do ajudado, dando forças para esse cliente salvar a sua vida.
pode ser um terapeuta, um mentor, um coach. O Eduardo está fazendo assim, eu estou vendo tua câmera aberta. Salva a vida. É isso que a gente faz. Então o cliente às vezes chega para você com a intenção de mudar, mas o que ele quer na verdade é que você faça algo por ele, né? Sem que ele se comprometa com a própria mudança interna. Então você vai mostrar para ele os recursos que ele tem. Você não vai dar uma ajuda para um pedinte e dar uma coisa pronta. Você vai dar os recursos que ele tem. Você vai ver a luz nele. Quando você vê, ele já vê que ele tem algo que ele não via antes. E ele faz sintonia com essa luz interna. E assim ele se torna ajudante de si mesmo. Ele pode ajudar outras pessoas. E a nossa verdadeira realização é quando a gente ajuda efetivamente. E quando essa pessoa que a gente ajuda ainda ajuda outras pessoas, né? Então, nós precisamos perceber esse nosso sentido de ajudar no mundo, atuar como pontes daquilo que quer vir para ser incorporado na vida de quem a gente ajuda, para que essa pessoa realize na vida o que o mundo pede dela. O que a vida pede daquela pessoa. É isso que é o cerne, né, do nome ajuda da minha empresa, é isso. O que a vida pede que aquela pessoa realize na vida. Então eu vou lá certeira ali naquilo. Poxa, a vida está te pedindo isso. Uau, faça isso, ativa isso. E às vezes a pessoa não consegue ver porque tem camadas e camadas de coisas. Mas se a gente ajuda ela a enxergar como ela se expressa na vida, ajudando, isso é fantástico. Então o ajudado ele precisa sentir que não dá mais para ele se manter no velho padrão de consciência, que ele tem que despertar a vontade de agir diferente, abertura para o novo, aprender com o futuro, que é fazer essa sintonia. Aprender com o futuro é desconhecido ainda para a maioria das pessoas, né? Aprender com o que não se conhece, o que quer vir. Tanto para ajudante quanto para ajudados, porque envolve o quê? O uso da intuição, a vulnerabilidade, a incerteza, estar aberto. E o ajudante tem que ter essas aptidões para ajudar no nível energético, que é o nível energético que sustenta todas as causas físicas e psicológicas. Então, resumindo, as aptidões, os requisitos para ajuda. Ter um nível de atenção profundo que te permita sentir, além da mente. Ter sintonia, coração aberto, a experiência em visitar níveis de consciência, né? Criar pontes, novas cadeias neurais, experiência em atender o chamado da alma. Todo mundo que já passou em atender esse chamado da alma sabe. Pode ajudar outra pessoa a atender o seu chamado da alma. Experiência em transformação pessoal, respeito profundo, desapego de identidade, desapego do ego e realização daquilo que emerge, porque o que vem muitas vezes não é aquilo, a técnica que você aprendeu mais top das galáxias, e você vai ter que dar uma palavra, uma confiança, uma energia de confiança, e você... Às vezes o ego pensa, eu tenho que usar a técnica top para todo mundo, toda hora daquele protocolo. E às vezes é uma palavra que faz você ativar na pessoa a energia vital, circular de novo e salva a vida dela por uma conexão com essa pessoa energética. O desbloqueio emocional pessoal, nós só levamos o nosso cliente, o nosso ajudado, para onde a gente já foi também. Então, esse também é um requisito. Ter capacidade perceptiva. A gente nunca sabe como que os nossos recursos vão ser requisitados. Como que tudo que a gente estudou, tudo que a gente já aprendeu, como que isso vai ser requisitado para ajudar. Uma vontade aberta, uma intenção em gerar benefício. Uma intenção não manipulativa. Não querer resultado, desapego do êxito. Esquece o êxito, a gente não sabe se vai dar certo ou não, a gente só tem que fazer. E aí, com isso, é que a gente, de fato,
coloca os nossos recursos atuais a serviço e está na sintonia da integralidade, na nossa vida, e os nossos propósitos se alinham. Então, atuar com a ajuda energética amplia a sua capacidade perceptiva para eliminar esses pontos cegos, para acessar soluções elevadas para você mesmo e para os seus clientes, tá? Bom, então eu vou ficar com quem está na sala do Zoom, vou fazer a prática, deixar o último recado aqui, que fica gravado lá no Insta, essa live. Se quiser saber como eu faço para usar essa ciência da comunicação energética na prática, as aptidões, né, na prática, eu vou contar essa parábola do ajudante do caminhante na quarta-feira, dia 24, às 21 horas, pelo Zoom. Vou também fazer um estudo de caso, quem quiser levar seu caso de cliente ou pessoal, enfim, para olhar pela visão da ciência da comunicação energética, ok? Só na sala fechada do Zoom. Então, vou me despedindo de quem está no Zoom, vou fazer uma prática aqui. Quem quiser ainda dá tempo, clica no link da bio e vai para a sala do Zoom. Está escrito sala do Zoom, clica lá, já tem o link, entra direto. Estamos aqui com 14 pessoas no Zoom. Vou fazer essa prática que vai ser fantástica para desbloqueio energético e cura do ajudante. E é bem profunda. Então, muito obrigada quem estava aqui no Insta. Eu vou desligar o Insta e fazer a prática. Muito obrigada, boa noite.